Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, tá? Porque tá uma agitação aqui, eu tive que dar um tempinho aí, tá o Cubê aí esperando aí para a gente começar essa segunda parte, tá? É assim, pessoal, tá? Não é fácil, tá? Pessoas têm a participação dela aqui nessa realidade. E é assim, cada consciência, tá? Age de maneira como ela acha que deve se comportar aqui, tá? Teimosia, tá? Muitas coisas é a consciência e a gente tem que entender essas consciências, tá? Agora vamos começar. Qual é o tema que a gente tava conversando, pessoal? Qual é o tema? O tema é o que é a influência energética. Então, opa aí, a gente tá falando sobre isso, pessoal. Será que aqui na minha casa tá tendo influência energética ou não tá tendo? Você entende, pessoal? Parece que não é por acaso. Será que é um acaso? Não é por acaso que a gente está estudando sobre isso. Entende? Então, será que está tendo influência energética? E como não ser? Então, como é que eu posso fazer para não ser influenciado pelas essas energias negativas? O que é que eu tenho que fazer, pessoal, aqui? É o que eu estou fazendo. Trabalho da espiritualidade. Então, o que é que a gente viu na primeira parte? Que essa consiste numa troca de energia, né? Entre duas pessoas, entre o sujeito e o ambiente. Então, olha o ambiente onde eu estou. Encontra também entre o indivíduo e o objeto. Então, a gente viu isso, né, pessoal? E viu que a energia espiritual que está na gente permeia todo o nosso ser e a conexão entre o corpo, mente e espírito. A influência energética e espiritual pode ser positiva ou negativa. Então, vai de acordo com o ambiente, com a pessoa, tá? Você vai ser influenciado, tá? Aí ele fala, a energia leva as ações, a pessoa, quando ela está positiva, ela contribui para a pessoa, o bem-estar da pessoa. Mas quando é negativa, pode causar irritabilidade e nervosismo. Então, foi isso que a gente viu, né, pessoal? Aí o que é que ele faz mais? Ele fala mais. Quando a pessoa sente sonolência, cansaço, significa que ela foi sugada, foi trocada a energia. Ou com o ambiente ou com uma pessoa, tá? Ele fala o caso da intoxicação, da absorção da energia patológica, que é aquela que é o vampirismo, né? Ele fala que tem três categorias: assistencial, a neutra e a patológica. São essas, então. A assistencial é aquela pessoa que faz o bem, tanto nessa realidade como na realidade espiritual. Usa a energia dela para o bem, tá, pessoal? A neutra é aquela pessoa que não faz nada. Mas mesmo assim, as pessoas, ela tá trocando energia de forma inconsciente, tá? E a patológica é aquela que é o vampirismo, né? Que a pessoa vai intencionalmente sugar sua energia e principalmente energias baixas, tá, pessoal? A maioria desses são narcisistas, tá? Que fazem isso para sugar a sua energia, tá? É isso, pessoal, tá? Não tem o que fazer. Tá acontecendo. Aqui em casa tá acontecendo. Na sua casa tá acontecendo, tá? Então, o que é que a gente vai fazer para nos proteger?
ele fala que a gente viu na primeira parte que fala que a pessoa que tem energia alta, quando se junta com a baixa, ela tende a equilibrar essas energias, tá? Por isso que às vezes você sente algum cansaço, né? Moleza no corpo, tá? Então, quando você está com uma pessoa que é alta também, a sua vibração aumenta também, tá? Porque você vai estar sugando, tá? Tem gente aqui que está sugando a minha energia, muita energia. Aqui no ambiente da minha casa também. Todo mundo tá. Não tem o que fazer. Tá todo mundo aí um suga-suga incrível, tá, pessoal? Agora, o que é que a gente tem que fazer, pessoal? É o que a gente vai estudar agora por diante, tá? Deixa eu consertar aqui a câmera. Então, aí ele falou o que mais na primeira parte? As pessoas estão tocando energia de uma forma não intencional, que é uma forma inconsciente, né? Ele disse, mas é possível aumentar a sua barreira energética para evitar essa influência ruim, a influência negativa, né? Ficando só com o lado bom dessa troca. Então, a gente ficando com o lado bom da troca aí que a gente vai ter com a pessoa. Então, aí ele falou que como é que se diz? A gente é afetado, né? No nosso campo energético é afetado a ponto que realmente somos afetados por essas energias negativas, tá? Nosso campo. Aí ele fala, o estudo feito na Alemanha concluiu que as plantas absorvem a energia do seu entorno. Então, não é só a gente, pessoal, que absorve energia. A planta também. Entende? Por quê? Porque tudo é energia, então a planta precisa de energia. Ela absorve a energia ao seu redor. Sendo assim, entende-se que toda a energia presente em um ambiente interage entre si. Então, todo ser vivo, seja planta, animal, está interagindo entre si, está trocando energia. Então, a gente não é só que estamos trocando energia, tá, pessoal? Nossa, pessoal, saber disso não é muito bom, tá, pessoal? Mas é isso que está acontecendo, incluindo os seres humanos. Então, incluindo os seres humanos. Por isso que parece que fala que não é bom a pessoa dormir com a planta, tá? A planta dentro de casa, porque ela suga a nossa energia, tá? E às vezes a gente, se tiver uma energia tão baixa, às vezes até a gente mata a planta, a gente suga a energia da planta. Que é o que a pessoa é seca pimenteira. Você já viu a pessoa falar? Que a energia dela é tão baixa, densa, que secou a planta. Matou a planta. Você já viu isso? Tem isso também, tá? Porque estamos trocando energia. Aí ele fala, pesquisa realizada em estudo relacionado à influência energética, onde ele fazia sessões de influência e distância com voluntário. Sua conclusão foi que quando intencionada alguém, a energia pode afetar o estado anímico da outra pessoa, até mesmo quando ambos estejam em espaço físico diferente. Então, isso, eles fizeram o teste, né? Sobre essa influência, né? Colocaram voluntário, mesmo de longe, tá, pessoal? Por isso que eu afeto vocês, porque mesmo eu de longe aqui, eu gravo você, vai afetar, vai influenciar você. Mas só que a minha influência é positiva, né, pessoal? Para você, tá? Por isso que vocês vêm aqui assistir. Porque é positiva, tá? Mas eles fizeram o teste e viram que afeta o estado anímico da pessoa. Então, afeta o campo
energético emocional da pessoa. Mesmo quando ambos estejam em um espaço físico diferente. Então, mesmo estando no espaço físico, a palavra da pessoa pode afetar a outra pessoa. Aí ele disse, essas influências de energia externa pode ser boa ou ruim. Então, pode ser boa ou ruim. Por outro lado, você está com energia alta e se reúne com alguém com a vibração, você tende a equilibrar, não é isso? Também pode acontecer da forma que encontrar alguém cheio de energia e vibração acaba se influenciando dela. Então, vocês são influenciados aqui? São, porque eu estou aqui, tá? Isso fará você sentir mais ânimo, motivação, inspiração de estar na presença dessa pessoa. Ele fala como manter a sua energia alta e se livrar da influência que você não deseja. Então, como é que a gente faz, pessoal? Ele fala, algumas ações simples, poderosas, podem ajudar a manter a sua energia sempre em equilíbrio, com uma boa vibração, sem ser afetado pelas influências energéticas de outra pessoa ou de ambiente negativo. Então ele aí fala, quais são elas? Pensamento positivo. Então, temos que trabalhar, tá? Pensamento negativo fica aí, vai afetar você, tá? Se você tiver assim, pessoal, não saia para lugares assim que é pesado, tá? Movimento. Tente equilibrar ali, fazer um trabalho espiritual. Melhorar, tirar esses pensamentos, melhorar para que você aí saia para isso. Porque você sai, como diz muito aí, de peito aberto, né? Você sai de peito aberto, tá, pessoal? Aí, o que é que ele fala? É claro que não é tão fácil assim, mas uma das chaves para manter a sua vibração alta, frente a qualquer circunstância, é pensar positivo. Não significa que você tenha que viver em um mundo de ilusão, mas sim procurar agir para que as coisas boas aconteçam ao seu redor. Ter pensamento elevado te ajuda a não se abalar com pessoas negativas, permitindo que você tenha energia de sobra para uma troca mais saudável. Lidar com experiência delicada de uma maneira mais otimista também é importante para evitar reclamações frequentes, intrigas, fofoca. Então, tudo isso, pessoal, faz baixar a sua vibração. Então, você vai estar aberto o seu campo energético que você vai ser afetado. Mas se você está alto, trabalhando isso, essas energias não afetam o seu campo, tá? Não afeta muito, tá? Que vá derrubar você. Ele fala, transforme seu pensamento e procure entender tudo que acontece com o outro, com os outros olhos, agradecendo pela experiência e o conhecimento que a vida está te entregando. Isso fará com que você perceba tudo o que já conquistou, dando mais importância às coisas positivas do que às coisas negativas. Então, você ser grato, né? Pensar positivo. O que é que eu tenho? Até aqui o Senhor tem me ajudado. Graças a Deus, tá? Sempre pensar positivo. Aconteceu, eu perdi o emprego, irmão Samuel. Graças a Deus, Deus vai me dar outro melhor. A mulher separou de mim e tal. Graças a Deus. Você separou do... Graças a Deus, Deus vai lhe dar uma pessoa melhor para elevar o seu pensamento, o seu sentimento. Tá, pessoal? A gente sempre tem que ter esse pensamento positivo. Por quê? Para que a nossa vibração não baixe. Não baixe. Porque você veja bem, pessoal. Olha as notícias que passa aí, tanto nas redes sociais como na televisão. Qual é a notícia? É só bagaceira.
Por quê? Porque ele quer baixar a sua frequência. Ele quer deixar você desanimado. Os políticos aí, não deu dinheiro, roubou aí, ó. Então, para passar o quê? Desesperança para você. É isso, pessoal. Por isso que eu nunca mais assisti, tá? Eu vejo a notícia, agora mesmo de manhã, quando eu abri, eu vi a notícia, foi aí da casa lá do pastor que não foi queimada lá na Califórnia, né? Eu vi essa notícia aí, tá? Pronto. Eu não vi mais nenhuma outra notícia, tá? Eu tô um pouco alheio, tá? Mas de vez em quando a notícia que me interessa, eu vou lá e busco, tá? Porque é isso que a televisão tá fazendo, é isso que a Matrix está fazendo. As redes sociais é isso, para baixar a sua frequência, tá? Sugar ali. Então, na hora que a pessoa tá assistindo a televisão ali, pessoal, tá sugando a energia dela, tá? Tá sugando. Aí ele fala: isso fará com que você perceba tudo que conquistou, dando mais importância às coisas positivas do que às coisas negativas. Então você tem que dar a importância, agradecer até por você estar vivo, pessoal. Tá? Eu estar vivo aqui falando com 2 braços, andando, tá? Por minha saúde, tá? Tem outras pessoas que estão agora aí no hospital e não pode fazer o que eu estou fazendo. Tá? Eu agradeço. Eu não tenho muito, tá, pessoal? Mas eu agradeço a espiritualidade a Deus. Toda vez que eu termino o vídeo aqui, eu faço isso. Aí ele diz: qual é o outro mecanismo que vai ajudar a gente a manter a nossa vibração alta? Certifique-se de otimismo. Então, veja se o seu otimismo está elevado, tá? Ele fala: procure ter mais contato com pessoas que te inspiram e eleva a sua energia e fazer você sentir motivação e otimismo. Então, procurar pessoas que elevem você, tá? Não significa que a gente não vai se relacionar com as outras pessoas que não trabalham a sua espiritualidade. A gente vai se relacionar, mas a gente frequentemente tem que se relacionar com pessoas que têm a mesma positividade, a mesma frequência, para que a gente se mantenha alto, tá? Aí ele fala: ao se alimentar de boas energias, você também terá uma vibração alta. Completamente essa força com pessoas positivas ao seu redor. Ao mesmo tempo, tende a ser uma pessoa positiva. Então, você vai ser uma pessoa positiva. Vai levantar outras pessoas. Ai, não tem mais jeito não. Ai, acabou tudo, meu Deus. Ai, tá sempre. Você vai lá, calma. Levanta a pessoa, tá? Você é uma pessoa otimista. Positiva para quem está em sua companhia. Não critique alguém se não for com a intenção de ajudar e evoluir a pessoa. Então, não critique, a não ser se você fale as coisas que a pessoa tem que notar para perceber aonde está o erro dela. Porque as pessoas estão agindo, pessoal, e não estão percebendo o erro, aonde está levando a ela ficar com aquela energia baixa. Aí você fala lá, mas não critica ela, tá? Deixa que ela tome como é que se diz? A decisão dela, né? A consciência dela. Aí ele fala: prefira incentivar e motivar o outro, pois assim como você precisa dessa vibração, as outras pessoas também precisam. Então, é o que eu faço aqui nos meus vídeos, tá, pessoal? Se eu não posso ajudar você, eu também não vou falar palavras para derrubar você, tá? Sempre vai ser para levantar você. E a espiritualidade é isso, tá, pessoal? É ver a pessoa se levantar, estar bem. Aí a espiritualidade está trabalhando. Por isso que muitas a irmã sempre diz assim: nossa, eu senti, eu disse: não, é a espiritualidade trabalhando, tá?
Aí ele fala, outro para a gente manter alto, né? Relaxe a mente. Então, é outra técnica que a gente tem que fazer, relaxe a mente. Remoa o passado ou o futuro, traz muito estresse. Assim, a tensão é tensão para a mente. Tome um tempo para desconectar sempre que possível, fazendo a atividade que você gosta e faça você se sentir feliz. Pode ser escutar música, meditar, cozinhar, ler, dançar, cantar, enfim, qualquer coisa que te ajude a elevar a sua energia um pouco mais a cada dia. É importante ter consciência de que a produtividade da rotina é positiva, mas até um certo ponto. Quando chega a exaustão, a sua frequência energética decai. Então, tudo tem o seu tempo, tá, pessoal? A gente não pode haver aquela exaustão, aquele desgaste, tá? Você tem que fazer tudo no momento certo. Então, você vai fazer as coisas que você gosta, dançar, cantar, você vai trabalhar, ouvir música, meditar. Isso tudo eleva, tá? Mas o trabalho que a gente tem aqui, tá? Que foi preparado pela Matrix para a gente se estressar mesmo, tá? A gente não tem como fugir, porque a gente vai ganhar o nosso dinheiro, né? A gente precisa, mas o quê? A gente vai ter que dosar. Eu vou trabalhar tanto tempo aqui e outro tempo eu descanso para eu meditar, ouvir música. Se você dança, dançar. Se você toca e canta igual a mim, né? Toca, aí você tira um tempo para cantar e louvar a Deus, tá? Você tem que fazer isso porque isso levanta a sua energia, tá? A mente não fica focado nessas coisas só do ego aqui. A gente busca, então, às vezes o trabalho da espiritualidade também ajuda nisso, tá, pessoal? Se não, se você fica, pode chegar até exaustão, né? E a sua frequência energética vai decair. Então, decaindo você, por isso que tem muita gente acontecendo aquilo que os psicólogos falam, o burnout, né? Que é o quê? O desgaste físico, emocional e mental. Por quê? Porque está sempre naquela rotina, tá, pessoal? Então, a frequência energética dele decai. Então, ele entra nesse burnout, né? Burnout, parece que o nome é esse, tá? Parece que o nome é em francês, burnout. Que significa que a frequência da pessoa caiu. A pessoa mentalmente, ela não consegue mais nem levantar. Tem gente que às vezes não consegue nem levantar da cama, pessoal. Para entrar em depressão, é daqui para ali, tá? Uma pessoa que entrou nessa frequência, tá? Por quê? Porque não cuidou dessa influências energéticas. Então, ela recebeu muita influência negativa e não repôs a energia, tá? Não trabalhou, não repôs. Então, se você só tira energia, o que é que vai acontecer? Vai haver um desgaste, não tem energia. Então, é isso que acontece com essas pessoas. Tá? Precisa ir repondo. E o trabalho da espiritualidade ajuda em relação a isso. Aí ele fala, domine a sua energia. Então, é outro, como é que se diz, que a gente precisa fazer para a gente criar essa campo energético de proteção. Então, domine a sua energia. O que é isso, pessoal? Como é que a gente domina a energia? É a gente desligando o interruptor lá? É a gente dominar a energia? A gente... Como é que faz? Então, o que é energia que a gente tem que dominar, pessoal? Pensamento, sentimento e a emoção. Então, você não pode entrar no desequilíbrio das suas emoções e seu sentimento. Isso é dominar suas energias. É o que ele fala.
Esse é um resumo de todo o dica anterior. Você tem o poder de dominar sua própria energia, transformando o seu pensamento. Então, o pensamento, o sentimento, a emoção e o comportamento da gente que a gente tem aqui são energia, porque a gente está no ambiente quântico. A gente está inserido quem? A nossa consciência. Então, quem é que vai dominar essas energias? A sua consciência. Então, a sua consciência tem que estar desperta e ela tem que estar em um nível elevado para ela ter o domínio do pensamento, do sentimento, da emoção, do comportamento. Por isso que a gente tem que se comportar aqui, pessoal. A gente não pode fazer qualquer coisa aqui, tá? Você entende agora por que, que a Bíblia está ensinando lá a gente ter o comportamento, a gente se equilibrar? Por causa disso, tá? Aí, o que é que ele fala? Transformar o seu pensamento, a sua rotina e a sua vida em uma vibração mais alta positiva. Então você tem que fazer isso. Como é que faz isso? Por exemplo, acordar de manhã, pensar otimista, que o seu dia será bem cheio de aprendizagem. Então, você pensar que nós estamos aqui mais um dia para aprender. É o que eu falo sempre aqui, quando eu converso o vídeo, né? Mais um dia nessa realidade para a gente continuar o nosso processo espiritual. Não é isso que eu falo aqui, pessoal? Não é isso? Tá? Eita, saiu o estudo aqui, ó, pessoal. Nossa, tá vendo? Ó, tá vendo aí que coisa, ó? A gente é o quê? Influências. Aqui, achei agora. Influência energética. Entende, pessoal? Então, a gente tem que fazer isso, tá, pessoal? Não tem o que fazer. Aí, o que é que ele fala mais? Por exemplo, acordar otimista será o seu dia bem cheio de aprendizagem. Isso fará com que você atraia boas e inspire as pessoas ao seu redor. Então, você atrair coisas boas. Por quê, pessoal? Porque o nosso campo energético, né, emocional, ele é o quê? A gente está vibrando, emanando energia e está atraindo com essa vibração. Atraindo coisas. Então, se você está vibrando baixo, você vai atrair o quê? Coisas baixas. Então, se você está vibrando alto, você vai atrair coisas boas. Então, esse é o segredo aí, tá? É o que alguns espiritualistas falam que é a lei da atração, né? É isso, não tem para onde correr. Aí ele fala, você também pode escolher não absorver energia negativa. Então, como é que a gente faz isso? É analisando o ambiente, notícia, coisa que a gente está consumindo, tudo isso, tá? Estando sempre consciente para detectar a fonte de baixa vibração. Então, da onde está vindo a fonte de baixa vibração? Você tem que estar consciente. É por isso que você tem que ter uma consciência para você perceber isso. Agora, uma pessoa que não está consciente, ela não percebe isso, tá, pessoal? Ela vai, tal, aí tá acontecendo as coisas, estão sugando a energia, ela nem tá percebendo, tá? É isso que acontece, pessoal. Aí ele fala, cuide do seu campo energético, é muito importante para ter mais produtividade e felicidade durante e felicidade. Cadê, pessoal? Saiu aqui. Vamos ver aqui. E felicidade durante toda a sua vida. É normal sentir tristeza, cansaço, estresse com várias situações. Mas pense positivo.
Entenda que tudo são processos e etapas do seu crescimento como pessoa. É ótima maneira de lidar com essa circunstância e com a vibração mais otimista e inspiradora. Então, é isso que você tem que fazer, pessoal. Por isso que a gente tem que estar com a vibração mais elevada para que a gente, esses processos que acontecem, situação de tristeza, cansaço, estresse, não atinge a gente se a gente está positivo, tá? Não atinge a gente. Essas influências não atingem essa energia baixa. Aí o que mais? Ele fala, a energização espiritual é um processo de recarregar, revitalizar, equilibrar as energias do corpo, da mente e do espírito. Então, a energização espiritual é o quê? É quando a gente se conecta com a espiritualidade. Há uma energização. Então, por isso que a gente faz esse trabalho espiritual para que a gente, essas energias, ajude a gente a crescer, tá? Porque não adianta, a gente vai para um lugar, é sugado, tá, pessoal? Mas a gente pode recuperar, fazendo essa energização espiritual. Ele diz, a força energética e espiritual são aquela que move o indivíduo a realizar o bem às outras pessoas com paixão e amor, intuição. Através dessa força energética que a pessoa são mobilizada a caminhar em direção a um objetivo. Então, são essas forças energéticas, tá, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? Deixa eu ver aqui. O negócio aqui que tá saindo, tá? O tablet aqui não tá muito bom, viu, pessoal? Mas vamos continuar aqui, tá? Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre essa influência energética, pessoal? Será que a Bíblia fala? Bíblia fala ou não? Para a gente se comportar, como a gente tem que se comportar para a gente não ser influenciado por essas energias negativas? Será que a Bíblia fala? Vamos ler então, tá? Salmo 1, versículo 1. Nossa, Salmo 1, versículo 1, ó. Como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Então, pessoal, temos instrução, tá? Aquele que é cristão, evangélico, é espiritualista, ele tem instrução que uma pessoa é feliz é aquela que não se aconselha com ímpio, que pratica impiedade, vai aconselhar você por mal, tá? Vai influenciar você por mal. Não imita a conduta dos pecadores, então não podemos imitar. Nem se assenta na roda dos zombadores, então daqueles que ficam zombando das coisas espirituais. Então, não podemos sentar nesse meio. É uma influência negativa que a gente não pode ficar ali, tá? Vai influenciar a gente o quê? No entanto, a gente está zombando também. Entende que a Bíblia fala, pessoal? Aí, Provérbio 21:16. Quem se afasta do caminho da sensatez, então, do caminho do equilíbrio, repousará na companhia dos mortos. Então, pessoal, é claro, a Bíblia é clara, pessoal. Tá? Ela tem coisas aqui bem fortes assim, tá? Então, aquele que se afasta do caminho do equilíbrio, de estar trabalhando a espiritualidade dele, de praticar o bem, de se equilibrar emocionalmente. Então, se você se afasta, você vai repousar. Quem é? A sua consciência no quê? Nas companhias dos mortos. Então, você vai estar nas companhias daquelas pessoas mortas. Qual é essas pessoas?
as pessoas mortas espiritual que estão afastadas de Deus. Tá? Sua consciência vai repousar lá. Você vai ficar lá com os mortos. Falando lá putaria. Isso aí, tomando a cachaça. Isso aí, falando. Tá? Tá todo mundo morto espiritualmente, tá? E você tá lá se você se afastar do caminho do equilíbrio, tá? De trabalhar a sua consciência, de melhorar como pessoa. Se você se afasta, você vai repousar lá. Aí o que é que ele fala mais, pessoal? Provérbio 29, 8. Os zombadores agitam a cidade, mas o sábio apazigua. Então, por que os zombadores agitam a cidade? Porque ele fica excitando aí, ó. Nossa, quanto tem na internet assim, pessoal? Excitadores, né? Agitadores aí. Então, os zombadores fazem isso. Mas o sábio, com a palavra, ele vai apaziguando tudo. Ele vai tirando a nuvem negra que existe aí na mente das pessoas. Será que eu estou fazendo isso, pessoal? Eu estou apaziguando as suas mentes aí, que estavam confusas, tá? Aí, Provérbio 13, versículo 20. Aquele que anda com sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal. Então, é claro, né, pessoal, que a gente não pode se atrelar a ninguém, porque vai passar uma influência ou energia muito negativa. Então, aquele que é tolo vai acabar no mal. É uma energia muito mal, uma energia baixa, tá? Mas aquele que é sábio, que anda com sábio, ele vai pegando a sabedoria, vai trabalhando energeticamente, ele vai melhorando, tá? Você quer ter sabedoria? Assista aqui meus vídeos, tá? Mesmo que você não goste de mim, tá? Da maneira que eu tô falando, mas assista. Pegue as coisas boas aí e coloque na sua vida. Você vai melhorar como pessoa. Aí o que é que ele fala mais? 2 Coríntios 6, versículo 8. Por honra ou por desonra, por difamação ou por boa fama, tido por enganadores, mas sendo verdadeiro. Então, o apóstolo Paulo, né? Seja por honra, por desonra, por difamação, tido como enganadores, mas sendo verdadeiro. Então, às vezes a gente é tido como enganador, que a gente está passando aqui engano, tá, pessoal? Eu acho que muitos líderes pastores falam que eu estou passando engano. Ele coloca essa nuvem negra aí na sua mente. Não assista o vídeo lá do irmão Samuel. Ele está passando engano. Mas a gente sendo verdadeiro, tá? Aí, 1 Coríntios 15, 33. Não vos engane, a má conversações corrompe o bom costume. É bem claro, vai ter influência energética. A conversa ali, a má conversação vai corromper o seu bom costume, tá? E às vezes essa má conversação está até em grupo religioso, tá? Estão ensinando coisa, está corrompendo a consciência das pessoas. Eu sinto muito, tá? Isso aqui não é só o ímpio, não, tá? A má conversação. Então, algumas doutrinas, alguns conceitos religiosos estão corrompendo o bom costume daquela pessoa, tá? Sinto muito. Aí, Provérbio 12, 26. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho do ímpio o faz errar. Então, a pessoa justa que está equilibrando a sua vida, né? Espiritual, tá? Aquela pessoa que trabalha a frequência dele, tá, pessoal? Aquela pessoa que tá, como é que se diz?
aquela pessoa que está, como é que se diz? Trabalhando a sua frequência, melhorando a cada dia, né? É uma pessoa justa. Então, ele vai guiar o seu companheiro, vai guiar pela justiça, para ele fazer justiça, fazer o que é certo, fazer o bem. Mas o caminho do ímpio vai guiar para ele errar. Então, quem vai errar? A consciência dele. Aí, Tiago 4, versículo 4, né? Vamos ler. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a inimizade, a inimizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui a inimigo de Deus. Então, de que mundo ele está falando, pessoal? O mundo do desejo, tá? Então, porque ele está falando adúlteros e adúlteras. Então, aquele que está se adulterando tanto espiritualmente como fisicamente. Então, essas pessoas adúlteras tá amando essas coisas do mundo, então ele está adulterando. Pode ser que ele esteja idolatrando, ela idolatria. Isso é uma inimizade contra Deus. O dinheiro mesmo, o dinheiro a Bíblia fala que é idolatria. Você ter amor, porque o nosso amor tem que ser dado a Deus, tá? Por isso que tem um mandamento lá: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, né? E com toda a tua alma. Então, o amor tem que ser dado a Deus. Então, como é que a gente ama a Deus? A gente cuidando desse campo, do nosso pensamento, do nosso sentimento, cuidando desse templo que é de Deus, tá? Porque o templo de Deus é a gente, tá, pessoal? Não é o templo lá físico lá que o pastor está dizendo. A gente é o templo de Deus. Quando a gente cuida, a gente está amando a Deus. Então, e a gente não pode se apegar nada a esse mundo, a algo do desejo. O desejo da gente é fazer a vontade de Deus, amar o próximo. É isso que a gente tem que fazer. Porque senão se você ama essas coisas, cria inimizade contra Deus. A frequência, né? Frequência do bem. E quem quiser ser amigo do mundo, então, do mundo do desejo, vai se constituir inimigo de Deus. O que mais, pessoal? Eclesiastes 4, versículo 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cai, outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que levante. Então, pessoal, isso tem a ver com você andar com pessoas, tá? Na mesma frequência, tá? É o seu irmão, pode ser seu irmão, pode ser a sua mulher, pode ser pessoas do grupo, porque quando você cair, a outra pessoa levanta, tá? Porque é ruim ficar só, tá? Por isso que Deus falou lá, viu Adão, não é bom que o homem esteja só, falei uma ajudadora. Então fez o quê? Fez Eva, para ajudar ele a crescer espiritualmente, a fazer o bem aqui nessa realidade. Mas não foi isso que aconteceu, não foi? Você sabe a história aí, o que aconteceu, tá? Aí ele fala, não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, o que a gente energeticamente semear nessa realidade, a gente vai colher, pessoal. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Tá, pessoal? É isso que a gente tem que ter na consciência. Aí o que a Bíblia fala mais? Lucas
6:44. Toda árvore é reconhecida por seu fruto. Ninguém colhe fígado de espinheiro, nem uva de erva daninha. Então, pessoal, você entende, né? Você entende que vai ter interferência, não tem jeito. Só eu começar a falar, a parada vai acontecer, tá? Então, o que é que ele fala? Toda árvore é reconhecida pelo seu fruto. Então, a gente é considerável como uma árvore que vai dar o fruto. Agora, ninguém colhe fígado de espinheiro, nem uva de erva daninha, tá? Então, aquele que dá bom fruto, as pessoas vão colher os bons frutos. Se aquela árvore não está dando bom fruto, ninguém vai colher. Ninguém vai lá, tá? Porque não é coisa boa, tá, pessoal? Aí, Romanos 12, versículo 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformável pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e provar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então, não é o que, pessoal? É proibido. Não se amolde ao padrão deste mundo. Então, não se a sua frequência de acordo com o padrão que essas pessoas estão aí no mundo. Não se amolde. Não é não, tá? Eu não sei o que, é que vocês entendem como não. Talvez você entenda como sim. Aí vamos se amoldar a nossa vida de acordo com a Matrix quer. Então, vocês decidem, tá? Aí ele fala, Hebreus 4, versículo 12 e 13. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma, espírito, junta e medula, e julga o pensamento e a intenção do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele que havemos de prestar conta. Então, não adianta esconder, tá? Principalmente pessoas escondem seus sentimentos, tá? Pensando que Deus não está olhando. Deus está vendo, pessoal. Então, a primeira pessoa que a gente tem que ser sincera é com a gente, pessoal. A gente ser verdadeiro, tá? A gente reconhecer, a gente tem erro, tem falha. A gente procurando melhorar a nossa frequência, tá? É isso que a gente tem que fazer. Mas o que é que acontece? A maioria com os religiosos disfarça pensando que Deus não está vendo o pensamento e a intenção dessa pessoa, tá? Tem muitos aí religiosos assim, tá? Ah, porque eu sou da igreja, aí ele tem um comportamento diante do, do irmão, né? Da igreja, tá? Ele tem um comportamento, mas depois por detrás tá fazendo arruaça, tá, pessoal? Nossa, pessoal, coitado dessa pessoa, tá? Ela não entende ainda, tá? A quem ela tá servindo, tá, pessoal? Mas são pessoas que querem botar essa máscara para disfarçar, tá? Vai ter uma frequência aí, tá? Uma influência aí que tá influenciando essa pessoa, tá? Ela vai colocar pensando que você não tá servindo ao outro, tá? Não adianta eu enganar aqui, dizer que eu não tenho erro nenhum para vocês, enganar que eu sou o maior santão, eu sou o maior aqui, ó, eu saio do corpo, e tentar enganar vocês, para às vezes até tirar dinheiro, né? Muitos líderes religiosos fazem isso, tá? E muitos vai, tá, pessoal? Porque muitos também querem ser poderosos, tá? Todo mundo quer isso aí. E aí são enganados, tá? Mas Deus que está vendo lá. Nada está oculto aos olhos dele.
Tá. Aí, Provérbio 15, 26. O Senhor detesta o pensamento mau, mas se agrada com a palavra dita sem maldade. Uma palavra pura, né? Então, é isso, pessoal. Tá? Deus está vendo o seu pensamento. Não adianta, tá? Aí, 1 Pedro 5, 8. Estejam alerta e vigiai. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Então, esteja em alerta. Então, esteja consciente e atento à sua consciência. O que é que você está pensando? O que é que você está fazendo? Qual é o seu comportamento? Será que isso é para o bem das pessoas? O que é que você está fazendo? O que é que você está falando para outra pessoa? Isso é você estar vigiando. Por quê? O inimigo da gente, né? O diabo de vocês anda ao redor como um leão. Então ele está ao redor, esperando você dar uma brecha, tá procurando para ver devorar você, tá? Aí Colossenses 3, versículo 2, vamos ler. Mantenha o seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Então, é isso, pessoal. Por quê? Por que a gente tem que ficar com o pensamento no alto e não nas coisas da terra? Para que a gente não se apegue a nada aqui, tá? E pode a gente trazer decepções e baixar a nossa frequência. Mas as coisas do alto, o pensamento lá, a nossa vibração vai estar em alto. Então, mantenha a sua vibração em alto. É isso que ele está falando. Manter o pensamento nas coisas do alto é você manter sua vibração no alto. Então, quando você trabalha energeticamente, né? Faz prática para elevar seu pensamento, seu sentimento. Então, você está mantendo seus pensamentos no alto. Não nessas coisas terrenas. Do ego, né? Aí o que é que ele fala? Isaías 55, versículo 8 e 9. Pois o meu pensamento não são o pensamento de vocês, nem o meu caminho são o meu caminho, declara o Senhor. Assim como o céu é mais alto do que a terra, também o meu caminho são mais altos do que o seu caminho. E o meu pensamento são mais altos do que o vosso pensamento. O que é que Deus está falando aqui, pessoal? O caminho dele, tá? O pensamento de Deus é mais alto do que... Então, quer dizer que Deus está numa vibração elevada. Então, para a gente entrar nessa frequência que Deus está, a gente tem que se elevar. Saia desse pensamento, saia dessa vibração, saia desse caminho baixo, vá para um caminho mais evoluído. Porque o caminho de Deus é um caminho evoluído, de evolução. Então, as pessoas estão na baixa vibração, não querem mudar o pensamento dela. Então, como é que ela vai entrar? Ela vai para o caminho de Deus, para o pensamento de Deus. Não vai funcionar. Não vai funcionar assim, tá? O que mais? João 17, 15 e 18. Não rogo que tire do mundo, mas que proteja do maligno. Eles não são do mundo, como também não sou. Santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu envio ao mundo. Então, é isso, pessoal. A gente tá como consciência, não somos daqui do mundo, tá? Estamos aqui para fazer um propósito e pedir a Deus que livre a gente do maligno. É o que Cristo estava pedindo para os apóstolos, tá? Porque a gente não é desse mundo, tá? A gente é um extraterrestre. É por isso que a gente não se adapta aqui, tá? A gente é um extraterrestre, então a nossa consciência não é daqui. Tá? Aí ele fala, 1 João 5,19,
sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, esse mundo todo está debaixo dessa matrix, né, que é chamada matrix aí, debaixo dessa matrix que é maligna. Você vê o que está fazendo aí, tá? Então, você não pode colocar coisa de Deus nesse sistema maligno. É o que, às vezes, muitos evangélicos tentam fazer. Tá? Acha que tem que colocar coisa na política, coisa... não vai funcionar, porque já dos malignos, o mundo todo está sob o poder do maligno. Toda a consciência aqui está sendo dominada pela Matrix. A gente que saiu dela, tá? Despertou, saiu das trevas, a gente que despertou. O quê? Para fazer o bem, tá? A gente vai fazer o bem, aquele que Deus colocar na nossa frente, na nossa vida, tá? Mas todo mundo está debaixo desse poder do maligno. Todas as consciências aí, tá? Enquanto não despertar, não sair dessa vibração do maligno, está todo mundo preso. É o que Cristo veio fazer, libertar a gente aí da garra do poder desse maligno. Aí Colossenses 2, versículo 8. Tenha cuidado para que ninguém vos escravize a filosofia vã e enganosa, que se fundamenta nas tradições do homem e não no princípio elementar deste mundo, e não em Cristo. Então, quando a pessoa não coloca a base da espiritualidade dela em Cristo, está fora da espiritualidade. Não existe espiritualidade sem Cristo, tá, pessoal? Sem entrar nessa energia de Cristo, não existe espiritualidade. Vai ser o quê? Vai ser pessoas que vão escravizar você com a vã filosofia, falando bonito, Deus é uma maravilha, tá? Vai estar enganando você e vai fundamentar você em tradições humanas, que Deus não mandou você fazer nada disso. Mas tem muitas pessoas fazendo, muitos grupos religiosos estão assim, tá, pessoal? Eu sinto muito, mas eu tô aqui para falar isso para vocês. Se vocês despertarem, vocês entendem. Se não, vai ficar sendo influenciado, né? Que é o nosso tema de hoje, influência energética. Então, você vai sendo influenciado por essas pessoas aí. E eles vão colocar tradições, mas não pode usar calça, não pode cortar cabelo, você não pode usar brinco, não pode pintar a unha. Ah, você não pode orar desse jeito, é desse jeito aqui. Você não pode fazer isso, você não pode fazer nada. Tá? Eu posso louvar Deus. Não, você não pode louvar Deus. É com essa música aqui, essa música aí é do diabo. Você não pode cantar essa música. Muitas tradições aí humanas, tá, pessoal? Muitas aí, tá? Que não tem, tá com o princípio alimentar deste mundo, tá? E não em Cristo, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas tem muitas pessoas influenciadas e presas nesses grupos aí religiosos. Eu sinto muito, tá? Eu tô aqui para ajudar, tá? Como eu já tenho ajudado aqui algumas pessoas do meu canal, tá? Espero que eu consiga ajudar você. Aí, o que é que ele fala mais, pessoal? Eita, travou aqui, ó. Destravou agora. Travou? João 3,16. Porque Deus amou o mundo, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, pessoal, Deus amou o mundo. Que mundo? Se ele diz que se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você.
Então, Deus amou o mundo o ser humano. O mundo do ser humano, tá? Deus amou essa pessoa e quer dar salvação a ela, para que ela não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para que não aconteça a morte eterna dela, quer ficar separado desse Deus. A consciência dela, tá? É isso. Você entende que a gente tem que entender? Porque aqui, ó, portanto, Deus tanto amou o mundo, então. Mas como é que Deus está amando o mundo? Aí fala para a gente não ficar preso no mundo, não amar o mundo, tá? Deus amou o mundo, homem, tá? Aí o que mais? João 15, 18 e 19. Se o mundo odeia, tenha em mente que antes me odiou. Se você pertence ao mundo, ele amaria, como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu escolhi tirar do mundo, por isso o mundo os odeia. Então, é por isso que persegue os cristãos, tá? Porque a gente não é do mundo. A gente é um extraterrestre. A gente está aqui como peregrino para fazer a nossa jornada e ir embora, tá? E Cristo estava falando isso para os discípulos lá dele, antes de ele virar apóstolo. Olha, vocês vão ser odiados pelo mundo, porque você não é do mundo. Senão o mundo amaria. Se você fosse do mundo, do príncipe desse mundo, você fosse de Satanás, todo mundo amaria você. Mas por que não ama você? Porque você não é dele. Você não é preso da matrix. Você tem outra frequência. Por isso que ele não gosta de você. Então vai atacar você. Odeia você. Aí, 1 João 5:4. O que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, qual mundo? O mundo do ego, o mundo do desejo. Aquele que é nascido de Deus, que é espiritualmente, né? Ele se tornou um espiritual, tá? Um cristão, ele vai vencer o mundo do desejo, vai vencer todas essas coisas desse mundo e vai seguir a jornada dele através da fé dele, tá? Então, a fé é importante, tá, pessoal? Mas tem muita gente aí querendo matar a fé das pessoas, tá? Aí, João 12:31. Chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, vai ser julgado o mundo aí, os homens que estão com um pensamento maligno do príncipe desse mundo, e vai ser expulso o príncipe desse mundo. Foi o que Cristo falou. Então, o mundo está sendo dominado pelo maligno, que é o príncipe desse mundo. Foi o que João falou lá, né? Em 1 João. Todo mundo está debaixo do poder do maligno. Então, agora será expulso o príncipe deste mundo, né? Chegou a hora de ser julgado este mundo. Então, os seres humanos vão entrar no julgamento. Você vai fazer a escolha. Se é para o bem ou para o mal. Se você vai estar do lado do príncipe deste mundo que criou a Matrix, ou você vai estar do lado do bem de Cristo, de fazer o bem. Esse é o julgamento, tá? Na consciência, tá? Aí, o que é que ele fala mais? João 8:31 e 32. Disse Jesus, os judeus que havia crido nele, se você permanecer firme na minha palavra, verdadeiramente será meu discípulo, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a gente tem que permanecer na verdade, pessoal. Para a gente não ser influenciado energeticamente, tá? Pelas coisas do mal deste mundo, a gente ficar preso ao ego do desejo.
o inimigo enganar a gente, tá? Então, quem? Para a gente ficar na verdade. Quem é que vai ficar na verdade? A consciência. Então, ele estava falando para a consciência daqueles judeus que havia crido nele. Se você permanecer aí, na frequência, na obediência, na minha palavra, né? Obedecendo, você verdadeiramente vai ser meu discípulo e vocês conhecerão a verdade. E essa verdade vai libertar a sua consciência. Do quê? Do mundo aqui. Dessa frequência do mundo do desejo que está levando você para o engano. Tá? Foi o que Cristo falou para aqueles judeus que cria nele, que cria em Cristo. Tá? Graças a Deus, pessoal. É isso, pessoal. Estamos sendo influenciados, estamos influenciando, estamos sendo influenciados. Tá? Agora, a pergunta é, você está influenciando para o bem ou para o mal? Você está sendo influenciado para o bem ou para o mal? É a pergunta que eu deixo aí para vocês responder aí no comentário, tá? Eu estou aqui passando uma influência positiva para que você também influencie outros positivamente, tá, pessoal? É uma troca, não tem como evitar isso, tá? O que a gente tem que fazer é trabalhar energeticamente para a gente não ser afetado. É isso que a gente tem que fazer, tá, pessoal? Então, agradecer a vocês. Obrigado por tudo, tá, pessoal? Agradecer pela sua audiência, sua visualização. Vi aí que foi muito grande. O vídeo que de ontem foi sobre... Como é, pessoal? Eu me esqueço, tá? Sempre me esqueço qual foi o vídeo que eu gravei ontem. Foi o quê? Foi aquele vídeo que é... Como é? Doação, não. Cadê? Doação, senda espiritual, não, não foi esse, tá? Mas eu vou lembrar aí, depois eu vou passar o vídeo de ontem, né? Que a gente falou que tem a ver um pouco com isso, tá? Eu estou falando sobre a frequência aqui, a influência energética, tá? Não tem para onde fugir. Então você tem que trabalhar a sua espiritualidade, melhorar para que você não seja influenciado, tanto pelos enganos aí, tá? E ter o guia da espiritualidade, para você não errar, tá? E agradecer a vocês, até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!